Meus amigos, muita paz em vossos corações. Aqui o clima tá meio friozinho, precisamos tirar as blusas, os casacos dos armários, mas eu rogo que, ainda que esteja friozinho, aí onde você está, o coração esteja sempre mais quente. As suas ligações com seus semelhantes, naquele calor do afeto, da amizade, da paz, tornando os dias prazerosos pela alegria de viver e de inspirar isso nos semelhantes que Deus traz ao nosso caminho. Mais uma vez, este momento de luz e de inspiração nos convida a refletir mais detidamente para as nossas atitudes, gestos e pensamentos, sabendo que são eles que atraem, são eles que nos afinizam com as construções de felicidade ou de infelicidade no caminho. O pensamento e as nossas atitudes têm um poder gravitacional, atrai ou repele pessoas, coisas, situações. Por isso, no livro Agência de Notícias, o espírito Jair presente pela mediunidade de Chico Xavier traz-nos preciosos apontamentos através da mediunidade poética. Através de uma poesia, por exemplo, no capítulo 10, ele vem nos falar sobre as aberturas que nós damos no nosso dia a dia, dizendo assim: o problema assim começa. Uma frase de ironia, o grito fora de tempo, o gesto de grosseria. A vibração deprimente de todo olhar ofensivo, o barulho inesperado da discussão sem motivo. O fel da maledicência, que da boca se desloca, o apontamento infeliz, o cochicho da fofoca. A conversa muito alta, a resposta de machão, o melindre exagerado da ausência de educação. A brincadeira sem graça de qualquer toque que assusta, o veneno que se espalha de toda palavra injusta. A queixa de toda hora, o choro sempre constante, o vinagre da censura, o riso desconcertante. A voz de fera coada que surge da irritação. Eis algumas aberturas das tramas da obsessão. Jair presente. Vejamos que as colocações de maneira poética do querido Jair refletem, na verdade, coisas singelas do nosso dia a dia, que nós consideramos como natural, como normal, mas que nós não sabemos a extensão do poder radiante de uma palavra mal colocada, de um pensamento infeliz, de um gesto que incomoda e que magoa os nossos semelhantes. Tudo é força criadora, tudo é força que atrai para nós, seja, como diria o apóstolo Paulo na sua epístola, uma nuvem de testemunhas, de bons amigos espirituais, de espíritos protetores, ou, infelizmente, como no caso aqui dessas aberturas que o querido Jair nos traz, de influências perturbadoras através da obsessão. Lembro, na obra No Mundo Maior, um caso de um sujeito que, comentando de maneira infeliz sobre um conhecido dele que já havia desencarnado no horário da refeição, à noite, quando ele vai descansar, quem está esperando na hora que ele começa o processo de desdobramento? Justamente esse seu conhecido, que queria tirar contas. Falou: mas como assim? Você estava falando de mim hoje cedo? Estava falando coisas que você não sabe de mim? Como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? Vejamos. Uma conversa que qualquer um de nós... mas não, eu só estava falando, estava comentando algo. Mas veja só, como de maneira inadvertida, atraiu a presença
daquele coração que captou as vibrações na sua direção. E quantas vezes, processos desequilibrantes, atordoantes, começam de nossa postura invigilante, mas também processos de bem-estar, de paz, de saúde, de amizade, começam de nossa postura amorosa, trabalhadora no bem, inspirando amizade, carinho, ternura, onde quer que a gente passe. Lembro da querida Ivone Pereira do Amaral, num caso de obsessão que ela buscava auxiliar. E várias vezes o obsessor de determinado rapaz era trazido à reunião e ela amorosamente dialogava com aquele espírito, tentava lhe mostrar a infelicidade que ele gerava, não só na vida do rapaz a quem ele obsidiava, mas na sua própria continuidade no mais além. E esse espírito, pela ternura, pelo carinho, pela sinceridade, pela maneira como Ivone lhe falava, com tanta devoção fraterna, ele se torna amigo dela. A ponto de certo dia, quando ela mais uma vez lhe pedia que deixasse aquele infeliz, que não mais lhe afetasse a caminhada, ele dizia: olha, você me peça o que você quiser. Por você, eu faria qualquer coisa, mas não me peça por aquele infeliz. Que ele continua o mesmo sujeito, é a mesma criatura. Por você, se me pedir alguma coisa para fazer por você, eu faço. Mas não por aquela criatura. Olha a diferença. Olha a diferença. Enquanto o sujeito que buscava o auxílio para se livrar do processo obsessivo não mudava, o obsessor continuava ali no pé dele. Mas olha só, a mesma criatura que devotava aquela raiva, aquela mágoa, aquele ódio para aquele homem, ao toque de carinho, de ternura, de luz da amiga Ivone Pereira, torna-se fraterno, gentil, devota a ela um grande respeito. Obviamente, ele acabou acedendo ao convite de luz, mas pensemos nós. Se não é hora de observarmos as aberturas que estamos dando para as sombras ou para a luz, para a paz ou para a guerra, para a felicidade ou a tristeza em nossos caminhos da vida. Depende de nós.